hoje faz um grande sucesso. E sem contar que ele é um dos jogos mais jogados no estilo FPS até hoje. Tá, mas o que um jogo desse pode dar de história pra gente? Bom, pra falar a verdade, muita coisa. Por isso nesse vídeo eu vou explicar resumidamente as partes mais importantes da história desse jogo e algumas curiosidades sobre alguns personagens. Começando pela história principal, a que deu origem a tudo. Em 1850, havia um homem chamado Zephaniah Man, que tinha 2 filhos, um chamado Bluebeard e outro Redmond. Um certo dia esses 2 filhos convencem o pai de migrar para os Estados Unidos em busca de riquezas, então eles compram terrenos lá. Mas quando eles chegam nos Estados Unidos, os tais terrenos só tinham cascalho, e mais porra nenhuma, só tinha cascalho no terreno. Além disso, o pai deles pega uma doença por causa da viagem e morre. Então no seu leito de morte, seus filhos leem seu testamento, e nele está escrito que 50% do terreno é para o Bluebeard e 50% é para o Redmond. Mas eles não ficam satisfeitos com essa divisão. Então Redmond e Bluebeard contratam mercenários, especificamente 9 mercenários, para brigarem por eles por essas terras. Então nessa brincadeira de guerra se passam 40 anos, e os 2 irmãos já bem velhos ainda ficam nessa viadagem de brigar por terrenos. Mas eles ficam tão velhos que um certo dia Bluebeard teve uma ideia e contratou o avô do engenheiro azul para construir uma máquina que faça ele viver mais tempo que seu irmão, ou seja, o suficiente para ficar com seus territórios. O problema é que um tempo depois Redmond oferece uma pedra rara chamada Australium para que ele faça uma cópia da máquina idêntica de seu irmão. Tá, mas antes de continuar essa história eu vou explicar o que é essa pedra Australium. Ela é a parte-chave das altas tecnologias do jogo, como por exemplo o relógio de invisibilidade dos espiões e os teletransportadores dos engenheiros. Ok, agora vamos voltar para a história. Depois do Red ter feito uma cópia da máquina, os 2 continuaram brigando e brigando por muito tempo. E em 1968 foram contratar novos mercenários, que seriam os que a gente conhece. Bom, essa foi a história principal de como tudo começou, mas ainda tem algumas historinhas interessantes de mencionar sobre alguns personagens, como por exemplo a da Ellen. Ou seja, você não deve conhecer esse nome. Ellen? Não tem nenhuma personagem feminina no Team Fortress. Pois bem, tem sim. Ellen é a narradora do jogo, que é um personagem que sempre está presente no jogo, mas não é jogável. Mas você sabe que ele está presente quando ele fala. E você sai correndo que nem uma bicha. Bom, a narradora é tipo um meio termo, porque ela trabalha para os 2 times. Sendo assim, o salário dela deve ser bem da hora. E diferente do que muitos imaginam ou pensam, a narradora tem sim sua aparência revelada. No jogo você só costuma ouvir a voz dela, mas ela tem uma aparência assim, e parece uma velha carcomida. Outra coisa interessante de se mencionar, você sabia que o Soldier Azul e o Demon Man Vermelho eram amigos? Mas a narradora convence cada um deles que um quer matar o outro, então eles começam a se odiar e se tornam arqui-inimigos. Ah, sim, também tem outro personagem que eu quero mencionar que não está presente no jogo. Bom, tecnicamente não, porque existem alguns mods não oficiais que ele está lá. Que é o personagem Saxton Haley, que por sinal é o dono da Man Corporation, que é a empresa que fabrica armas e heads para os mercenários. Ele é uma espécie de Chuck Norris no jogo, mas por quê? Porque, de acordo com o que dá pra saber sobre ele, ele já lutou com um leão enquanto cortava o cabelo, ou até mesmo descobriu a internet. Ah, teve muitas outras coisas que ele fez que não faz o menor sentido, porém muito fodas. E sem contar que ele já pegou a narradora. Uma coisa interessante de mencionar nesse vídeo também é a história do mais novo estilo de jogo, que é o Man vs Machine. Confira um pedaço do trailer desse modo. Bom, resumidamente, a história é o seguinte: os irmãos Blue e Red receberam uma carta falsa de um para o outro, sendo que ninguém mandou carta pra ninguém. E o assunto da carta era sobre uma proposta. E nela, pede pra eles se encontrarem em tal lugar.
Quando eles chegam lá e se encontram, eles descobrem que nenhum deles tinha mandado carta nenhuma. Então aparece um cara e se revela ser o meio-irmão perdido deles, o Greyman. Então ele conta sua história de como foi que ele se perdeu, que basicamente foi uma águia que o raptou, então ele foi criado por pássaros. Tá, mas voltando para a parte que ele se revela, ele fala que diferente dos irmãos deles, que só queriam brigar entre si pra basicamente nada, ele ficou rico trabalhando e construiu uma máquina similar a deles para poder ficar vivo por tanto tempo, só que a máquina dele era melhor. E ele elaborou um plano para criar o seu próprio império. Então em seguida ele fala que seus irmãos não merecem carregar o nome da família, por serem dois idiotas que só ficavam brigando, e assassina os dois. Após assassinar Blue e Red, ele começa o seu plano de criar seu próprio império. Então ele faz um exército de robôs, e por isso os mercenários de ambos os times têm que se unir para deter esse império e recuperar o seu dinheiro. Todas essas informações foram retiradas de HQs oficiais feitas pela Valve.